Tá gravando mais uma sessão, às 19h32 em ponto. E a Mariana vai apresentar um caso. Boa noite, gente. Quando puder começar, você fala, Bruno. Pode, claro. Licença. A vinheta. Mulher de 36 anos, casada, do lar, natural de Inhabupe, Bahia, que havia sido hospitalizada em serviço médico terciário, com dispneia progressiva há 2 meses, que evoluiu para dispneia em repouso 2 dias após hospitalização. Além disso, ela relatou edema de membros inferiores e edema periorbital. Também se queixava de náuseas e vômitos pós-prandiais por 1 semana, com restos de comida, sem muco ou sangue. Afebril. Referia internação anterior aos 18 anos, devido complicações decorrentes de pré-eclâmpsia e hemorragia pós-parto. Negou transfusões de sangue. Também descreveu a galactia e a menorreia pós-parto. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria perguntar para o Fábio, então, uma questão semiológica extremamente importante do que é vômito precoce e vômito tardio. E se eu posso, a partir desse relato, ter alguma direção, sabe? Vou perguntar para o Fábio, mas eu sei que o Guilherme adora essas coisas também, né? Cara, esse termo de vômito precoce, vômito tardio, eu não costumo usar muito, não, né? Até porque é difícil, eu não sei se tem estabelecido quanto tempo depois que come e tal, né? Então eu prefiro usar se tem vômito com restos alimentares ou vômito que você não identifica o que é alguma coisa mais tardia, mais digerida, né? Não consigo também diferenciar muito, assim, um vômito muito precoce, às vezes você pode pensar em alguma coisa obstrutiva, né? Mas na prática a gente não vê muita diferença, sabe? Não consegue diferenciar muita coisa pelo período do vômito. Pelo menos a minha experiência não é uma coisa que eu valorizo tanto, não. Tá. Beleza. O que eu acho que a questão do vômito com alimento, né, que dá a impressão de estase, né? Não sei se vocês têm essa impressão, que existe algo relacionado à digestão especificamente, né? E óbvio, todo vômito precedido de náusea também é curioso, porque é a mesma via, né, da náusea do vômito. Mas existem vômitos sem náuseas, né? Por exemplo, da hipertensão intracraniana, essas coisas. Então, eu acho que me parece que ela tem uma doença que está levando a um comprometimento gastrointestinal, né? Do basal do gastrointestinal. Né? Fala aí, galera. Com baita edema, né? É. Edema periorbital. Quando coloca assim é porque quer dar aquela Enquadrada. Né? Manda pro Guilherme quando é assim, né? Entendeu? Mas não necessariamente, porque a gente não né, cara? A minha área também dá edema periorbital, né? A nossa também, né, Breno? Todas, né? A nossa também. E, na verdade, quando você pega aí edema periorbital de membros inferiores, você pode até inferir também que pode ter edema de alça, causando aí uma diminuição aí da peristalse, né? Então, tem várias coisas que podem ser enquadradas aí, né? Pois é. A impressão que eu fico desse caso, olhando assim a história e tal, é um caso extremamente aberto, né? Isso aqui pode ser um monte de coisa, né? Então, assim, apesar de ter essa história de náusea, vômitos e tal, eu acho que direciona pouco em termos de qual é a doença. Porque, por exemplo, a estudante pode estar urêmica, né? Uma situação possível, né? Ela pode ter uma insuficiência renal, está urêmica e está com edema, e está... Apesar de insuficiência renal não dar tanto edema, a gente vê muito mais edema, um edema que chama mais atenção no quadro. Com síndrome nefrótica, eu acho que a insuficiência renal também é uma possibilidade para essa paciente. Né? Então, eu acho que é fundamental, assim,
nesse caso especificamente, como que eu começaria? Eu acho que eu ia investigar as causas de edema, né? Então, assim, acho que o exame físico detalhado, melhorar essa história da dispneia, o que é dispneia, como que é essa dispneia, se é os esforços, se tem ortopneia ou não tem, se tem sinais de insuficiência cardíaca, se tem sinais de disfunção hepática, né, para identificar e tentar avaliar melhor esse edema. Acho que eu começaria esse caso pelo edema. E aí tentaria, a partir daí, ver alguma associação e alguma coisa que pudesse estar relacionada. Para direcionar para a queixa específica da doente, né, que talvez seja mais essa questão da dispneia e desses vômitos, né. Eu acho que a insuficiência renal juntaria tudo. Seria interessante, porque conseguiria juntar todas as queixas dela numa única queixa. Essa história de sangramento pós-parto, hemorragia pós-parto e tal, por que isso está aí logo na vinheta? Eu acho que isso deve ter alguma coisa a ver com a história, né? Então, isso não está aí de graça, né? E a gente sabe, a gente vê muito na nefrologia especificamente, que esses sangramentos periparto, a mulher fica, o rim fica muito sensível a esses sangramentos. Então é muito comum, a mulher às vezes faz uma hemorragia nem tão importante e faz uma lesão renal gravíssima, sabe? Então isso não é incomum acontecer. Eventualmente pode evoluir com necrose cortical, inclusive, e aí é uma situação muito grave que o paciente acaba perdendo função renal e o rim não recupera, né, quando é necrose cortical. Eu tive um caso desse lá no Copador, de vez em quando a gente vê uns casos assim, de necrose cortical, e aí a gente acaba tendo um cenário parecido. Outra coisa é o seguinte, esses pacientes, esse sangramento periparto e tal, tem uma complicação clássica que é a apoplexia pituitária, né? Síndrome de Sheehan. Você vai evoluir depois, você tem uma lesão de adrenal, né? Você tem isquemia, você tem uma lesão grave da adrenal, da hipófise, e você vai ter uma disfunção glandular multissistêmica, né? De todas as glândulas param de funcionar, basicamente. Eu estou achando muito longe, né? Para só ter manifestação 18 anos depois. Normalmente é um caso que, assim, a princípio costuma ser mais próximo do sangramento, mais próximo da situação que gerou a síndrome, né? Mas eu acho que é uma outra coisa que eu pensaria, sabe? Uma disfunção hipofisária relacionada a um sangramento mais importante, mas confesso que eu acho muito longe, né? Muito esquisito. 18 anos de história para aparecer alguma coisa. Mas Guilherme, é uma coisa que... Se a gente estivesse numa sessão clínica com um caso escolhido por um aluno, eu acho que eu ia pensar em Sheehan também. Se eu estivesse no mundo Exatamente. Você tem que pensar, essa galactia menorreia aí não tá à toa, né? Não. João levantou a mão aí, fala aí, cara. Concordo com o que o Guilherme falou com relação à apoplexia hipofisária, né? Porque você tem essa história de hemorragia pós-parto, né? E explica essa parte da amenorreia, a galactia que ela teve pós-parto, né? E isso explica também esse quadro de gastroparesia que esse paciente também pode ter, né? Pode explicar, em parte, talvez, o edema, pelo mixedema ou por uma IC secundária ao hipotireoidismo, né? No caso, desculpa, perdão, pelo edema secundário ao hipotireoidismo, né? E concordo que é estranho essa paciente ter essa história 18 anos depois dessa hemorragia, talvez de Sheehan, né? E a paciente, nesse caso, ela teria um hipotireoidismo central, né? Teria um TSH e um T4 livre baixo, né? Ambos baixos, né? Isso seria um diagnóstico importante por um exame simples que é bem acessível de ser feito em via hospitalar, né? Essa paciente, né? Mas poderia causar cardiomegalia, pode ter derrame pericárdico, pode ter um monte de coisa, né? Tem que ver o resto. A gente teve um caso aqui na sessão que era isso, vocês lembram? Era um doente que tinha, sei lá, 30 anos de hipotireoidismo e aí viu era uma insuficiência cardíaca relacionada, não foi isso? Foi até o colega do raciocínio clínico que participou também, o que é endócrino. A gente ainda comentou que o nível de TSH não necessariamente era proporcional à gravidade do hipotireoidismo, né, que podia desenvolver. Ele tratou e o coração diminuiu e o paciente melhorou. É isso aí.
Tem uns meses já, né? A gente tá com tanta É, sessão que eu acho que a gente já pegou todas as doenças. Foi tudo já. já erramos todas, né, Bruno? E aí, cara, e aí pra eu perguntar pro Breno aí, a gente tá falando de um. Eu acho importante os alunos entenderem que essa vinheta é uma vinheta de artigo, né? Então essa vinheta ela resume a realidade assim muito rápido, né? Mas assim, na prática, 36 anos com edema, Breno, o que que você faz, cara? Bicho, acho que todo mundo já falou um pouquinho do que eu pensava aí também, mas principalmente quando você tem o acometimento que você acha que pode ser cardíaco, pode ser nefrológico, pode ser gastroenterológico. Aí você tem que caçar o que pega tudo junto. É o que a gente tá brincando ali, né? Então essa parte hormonal, na minha opinião, não tem como a gente, ainda mais com essa vinheta, né? Agora, uma moça jovem de 36 anos, toda demasiada, você pode caçar que tem alguma coisa. Não tem. Aí a questão de procurar é o mais importante e não satisfazer com o diagnóstico assim, o rim parou de funcionar. Peraí, mas por que que o rim parou de funcionar? O intestino não tá, o estômago parou de funcionar. Pô, mas por quê? Vocês não se conformarem com o diagnóstico meio que síndrome. Tem alguma coisa aí, nós temos que sair correndo atrás, né? E essa que é a função nossa. E às vezes a paciente chega com queixa única e exclusivamente de dispneia e você precisa extrair dela o restante da história, entendeu? Porque senão você vai procurar só uma pneumonia, você vai procurar uma insuficiência cardíaca e não vai procurar o que está acontecendo. Então, o primeiro passo nesses casos é conversar com a paciente, assim, esmiuçar na anamnese dela, porque aí ela já, nessa vinheta, já consegue colocar vários pontos, mas quando coloca vários pontos assim, aí eu estou falando mais para os alunos, né? Porque para a gente já consegue ligar os pontos um pouco mais rápido. Mas quando você não consegue ligar os pontos de jeito nenhum, você tem que esmiuçar a mesma história, tá? Porque às vezes esse fio da meada aí, ele vem com o tempo, então isso que a gente está falando aqui, a gente já viu um caso parecido aqui na sessão, é isso que acontece. Outro dia eu estava discutindo um caso clínico com a minha turma lá, os caras falaram, não, mas não tem jeito de a gente guardar isso tudo, não. Eu falei, eu também não guardo, não, Cego, de tanto que eu já vi o negócio, tem 21 anos que eu estou vendo paciente todo dia, você não fica, eu não sou foda, não, não é isso, não, porque de tanto que você vê, acaba, não tem jeito, você guarda. Então, essa questão da constância, né, de você continuar estudando, frequentemente, vendo o paciente, né, é o que vai te dando segurança, vai te dando mais facilidade para lidar com um problema desse. Mas é um caso complexo, tá? Uma paciente de 36 anos, entra dispneica no hospital toda edemaciada, nas arcadas, né, membros inferiores, a face edemaciada, é uma paciente que exige uma atenção constante até você definir o que ela tem. Tá? Você pode ficar do lado dela lá 1 dia e meio, 2 dias, mas você tem que ficar agarrado nessa paciente até definir o que ela tem. Essa que é a ideia da clínica, né? Então, assim, não necessariamente você vai dar o diagnóstico, mas você tem que estar do lado da paciente até se resolver. E se você partir do edema, né? Você vai chegar, né? Não tem muito como fugir. Você sempre pensar, a maioria das vezes dá, né? Você pensar a partir das grandes síndromes, né? Então, você vai lá para o diagnóstico topográfico, depois etiológico. Você vai chegar no TSH em algum momento. Então, lembrar da fisiopatologia do edema e ver se é um edema mais para aumento de pressão hidrostática, diminuição de pressão coloidal. Você não tem muito como fugir, né? Edema é legal porque ele é muito amplo, mas você segue direitinho ali o raciocínio ali, não tem como escapar, cara. Não tem como escapar. Eu peguei uma vez uma paciente, uma puérpera, que ela abriu uma ascite, que não deixa de ser um edema, né? Logo no puerpério, né? E, puta, o que é? E o coração, eco normal, escuta normal, aí faz o eco, não vem, urina normal. Quando você vai ver, tem uma albumina super baixa, cara. Caramba, onde é que tá essa albumina? Pô, mas peraí, eu fui conversar com ela. E aí, como é que foi a gestação? Quantos quilos você ganhou na gestação? Ganhei 4 quilos só, tive uma hiperemese danada. A albumina tava lá no berçário, lá, né? Foi tudo pro bebê. Ela desnutriu na gestação. E era ascite por desnutrição, cara. Uma puérpera. Entendeu? Então você vai pensando na onde veio a fisiopatologia, não tem como escapar, né? Agora, nesse caso aí, não tem dúvida, o que o Guilherme pontuou muito bem, o que eu tinha pensado no início era disso, de olhar a hipófise dessa paciente também,
pelo fato, às vezes até o próprio edema palpebral, isso tudo pode ter alguns adenomas, alguns tumores ali, que às vezes aparece desse jeito, né? E vem evoluindo com a apoplexia ou a perda da função dela também, né? Mas eu pensaria nisso também. Beleza, alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que pode seguir então, né, Mariana? Vou seguir então para o exame físico. Regular estado geral, com fala confusa, hipoatividade, hipotensão, variação da pressão, né? 100 por 80, e da pressão a variação da pressão diastólica 70 por 50. Pele com turgor e elasticidade reduzidos, presença de edema periorbital. O sistema cardiovascular apresentava precórdio calmo, impulso apical não palpável e não visível. Sons cardíacos hipofonéticos, sem sopros, sem som cardíaco extra. Extremidades com perfusão, com edema depressível, 1 cruz para 4 cruzes, frio e indolor. Outros acompanhamentos sem alterações. E aí? Precórdio está calmo, né? Paciente que não está demais, né? Mas Não, ela também tá calma, tá hipoativa. precórdio calmo é boa. Eu não uso esse trem, não. Isso faz pensar mais do que a gente já estava falando, né? Se tiver a disfunção uma hipofunção hipofisária, justifica isso tudo aí, né? Cortisol baixo, TSH baixo. Isso aí. E a linguagem de artigo, né? Você vê, ao mesmo tempo que ele está abrindo espaço para você pensar em sepse, tem que pensar, né? É por isso que ele falou, né? Impulso apical não palpável, precórdio calmo, quer dizer, ela não tá... Perfusão boa, né? Então, não é uma disfunção vamos pensar no insuficiência cardíaca de alto débito, não é nada disso, né? Pelo contrário, né? Ela está mal perfundida, né? Mas Outra coisa, aí, né? por antibiótico, né? Não, por esse relato do exame físico, outra coisa que dá para pensar é em derrame pericárdico, né? Hipofonese de bulha, hipotensão, né? Tem que ter atenção a isso, né? Principalmente em artigo, né? Dá para pensar mesmo. A gente não sabe se ela é gordinha, né? Mas às vezes é isso, né? Que esse negócio de bulha que é um problema, né? E a etiologia também favorece, né? A etiologia que a gente está pensando, né? Então tudo vai encaixando, né? Só tomar cuidado para não fazer um fechamento precoce, né? A gente encaixar, mas ficar de olho aberto para outras possibilidades, né? E ganharia uma gasometria, hemocultura, cultura de urina e antibiótico? Um raio-x, né? Certeza, né? Acho que ia ganhar, né? Uhum. Acho que uma hemocultura você não deve ver ninguém numa situação dessa, né? Hemograma bioquímica, urina 1, raio-x e uma gaso, quando você não sabe o que fazer, ela sempre vai te ajudar. Você nunca vai perder pedindo isso. Fica elegante, né? Mesmo não sendo diagnóstico, você fica elegante, a conduta sua fica elegante. Você vai ver, às vezes, uma anemiazinha que vai dar uma dica, alguma coisinha ele vai te ajudar. Ninguém fala assim, pô, por que colher essa hemocultura, né? Quando colhe a hemocultura vem negativo, dá uma tranquilidade boa, né? Uma urocultura normal. Então, assim, só enche o saco quando você não pede. Então, nesses casos aí, hipotensão, pede. Pede. Uro, tá? Para começar a conversa, para mais o restante, né? Mas sempre pede. É elegante. Hoje lá no hospital internaram, mas só rapidinho, internaram um senhor idoso para mim com uma jeca, uma gastroentercolite. E ele estava bem, cara, não tinha sinal de invasão nenhuma, de diarreia invasiva, ele estava bem pra caramba, não tinha nenhum sinal de sepsis, e tinham pedido hemocultura. Eu falei, para que esses caras pediram essa hemocultura? 6 horas da tarde, o laboratório me liga, doutor, está crescendo um BGM na hemocultura. 3 hemocultura positiva, é isso que eu tô falando. Eu falei, caramba. Filho. É foda, né? Pode seguir aí, mano. Fala aí, Guilherme. Dificilmente você vai se arrepender de colher uma hemocultura, né, cara? Hemocultura é exame para colher, mesmo que venha negativo, que tenha baixa probabilidade de vir positivo, não custa, né, cara? Não custa. Custa porque tudo tem custo, né? Mas, assim, é bom, né? Quando você não tem certeza do que é.
Cultura para o clínico e dreno para o cirurgião. São duas coisas que não é melhor não deixar de fazer. Né? Abriu aquela barriga lá, deixa um dreno lá. E um detalhe para a galera mais nova aí, se você trabalhar num lugar em que todas as hemoculturas venham positivas, assim, é porque tá pedindo de menos, né? É igual troponina. Pô, no hospital que eu trabalho, todas as troponinas vêm positivas. Esses exames, eles são feitos para virem negativos, né? Por exemplo, você vai fazer aí a enzima, vai curvar e fazer eletro de um monte de gente com suspeita de síndrome coronariana, a maioria vai dar negativa mesmo, né? Então, se todas vêm positivas, tem muita gente infartando que você está deixando de atender bem, né? Mesma coisa infecção e sepse, né? A maioria vem negativa mesmo, entendeu? A gente pede para que ela venha negativa mesmo e dê uma luz ali nas 48, nas 24, 48, 72 horas que seguem, né? Vocês pensam em sepse por conta também dessa fala confusa e do regular estado geral da paciente? Por isso que vocês estão pensando nessa hemocultura e tudo mais? Ou isso já indicaria outra coisa, alguma outra coisa no raciocínio de vocês? Isabelle, são duas coisas aí. A primeira, a gente está numa sessão, sabe? E a sessão entra outra parte do cérebro, que é uma parte um pouco mais analítica. Você fica pegando palavras tipo hipoatividade com perfusão boa, na paciente que já está lá na história que ela teve um parto complicado, fica difícil, né? A gente acaba... O que a gente tem que fazer é tentar imaginar como que essa paciente teria chegado e a confusão que seria, né? Por isso que eu gosto de caso clínico com uma riqueza de detalhes do discurso do paciente. Que o paciente que experimenta a doença e conta pra gente, né? Então, essa discussão de hoje ela é muito técnica. Mas nesse contexto de uma paciente com a fala confusa, hipoativa e com a pressão mais para baixa, né? Uma sistólica que está ali entre 80 e 100, a gente tem que colocar a sepse na primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, né? Hipótese, porque mata rápido, né? Um hipotireoidismo. Você tem aí um tempinho para dar esse diagnóstico. Sepse você tem pouco tempo, né? Acho que é por isso. E a coragem a gente tem que ter para tirar o antibiótico, né? Não é para dar, não, né? Outra coisa, uma dose de meropenem, 2 doses não seleciona bactéria nenhuma. Então, assim, começou, viu que não é, tira, entendeu? Mas a primeira dose é muito mais importante, né? Do que... dá um tempo pra gente pensar, né? E não tem nada feio nem deselegante nisso, né? Muito pelo contrário, né? É porque tem a janela da oportunidade. Se você deixar passar, o doente vai embora, né? Isso mesmo. E só para situar a galera, eu acho que o Guilherme, o Marco, o Fábio, com certeza passaram por isso, né? O Breno também. De uma época que a gente tinha dificuldade de começar antibiótico na emergência. Vocês pegaram, né? Pegamos. O convênio não pagava antibiótico. Durante um tempo, só para vocês saberem, o convênio não pagava se o antibiótico fosse feito na emergência. Então você tinha que internar a pessoa. E se a burocracia demorasse 6 horas, cara, o antibiótico ia demorar 6 a 8 horas para entrar, entendeu? Então isso foi uma luta, aí há uns 10 anos, 15 anos, para poder fazer o antibiótico em 1 hora ali. E o Surviving Sepsis ajudou muito nisso. É isso que eu ia falar, cara. O Surviving Sepsis é que mudou isso aí, cara. Exatamente. Manda bala aí, Mariana. Exames laboratoriais. TSH inadequadamente normal em 4,93, com T4 livre abaixo de 0,4. Sódio de 133. Exames complementares na hospitalização. Hemoglobina de 12 mg por decilitro, hematócrito de 35,9%, leucograma de 12.880, 89% de segmentados, 4% de linfócitos, 1% de eosinófilos e 6% de monócitos. Plaquetas de 165 mil milímetros cúbicos e função renal normal. Não entendi esse inadequadamente, cara. É porque eles já estão dando diagnóstico, né? Tá, entendi. Acho que fechou, né? Na hipótese aí levantada pela galera. Quer que passe? Alguém entendeu aí? Alguém quer falar? Seria legal que a galera nova aí, mais nova, falasse mesmo. E aqui é um ambiente protegido, né? Assim,
Vai pro YouTube depois e fica pro público. Tá tranquilo. Se falar qualquer merda, fica eternizado no YouTube, mas tudo bem, pode falar. Exatamente. Ai, ai. Mas essa aí merece, é uma discussão no primeiro aí, gente, dessa primeira colocação aí é importante. Todo mundo com medo agora. Exatamente. Exatamente. Não, é tranquilo, cara. Será que está tão inadequadamente normal? O TSH ele oscila muito, né? É um hormônio muito lábil, né? Tanto que qualquer alteração aí que não explica direito, o endócrino fala o quê? Repete daqui 3 meses, né? Então, será que não... ele está próximo do limite superior para um T4 livre que está um pouquinho abaixo. Então, esse inadequado eu achei meio estranho, né? Mas eu acho que, diante do contexto clínico, esse T4 livre baixo, a gente pode inferir que é aí o problema, né? Não dá para dizer que é um hipo subclínico, né? Porque ela tem apresentação clínica, né? Exatamente. E outra coisa também, esse sódio 133, a galera fala, hipotiroidismo da hiponatremia. Cara, esse sódio 133 aí, você vai ver isso direto. Vira e mexe, vê, né? Muita coisa que pode dar isso aí, né? Coletor do braço que tá correndo soro. Né? Exatamente, cara. Pode seguir, Mariana. Exames laboratoriais, GH de 0,1, beta-estradiol de 20, FSH de 4,5, LH de 2,96, prolactina de 36, ACTH de 35,8 e cortisol sérico matinal de 1,5. Segundo o artigo, todos esses valores estavam alterados. Eu só sei o cortisol. Justamente. Não põe um valor de referência, não regaça a gente. Mas que bom que tá tudo alterado, né? Pô, mas a prolactina tá tão alterada assim, cara? Não sei, viu? Não sei valor de referência. Prolactina, eu pesquisei, é de 2 a 15. Que até 10. 10 a 15. Mas tá aumentada? Mas pode estar aumentada. Tem esses tumores produtores ali também, né, senhor? Adenoma e tal, que aí carcome o resto tudo e só produz prolactina. Esprolactinoma. Dá uns bichos desses aí, mas tem que ver. Que se a gente tá pensando em apoplexia, não faria muito daria, sentido, né? Era para estar tudo baixo, né? Eu só sei que eu dou cortisona para ela e levo tiroxina rapidinho. Agora, levotiroxina nesses pacientes com edema de alça, às vezes não absorve, né? O problema do Brasil, né? Não tem colesterol, né, cara? Eu tive uma paciente que a gente foi dando, a gente chegou a dar 300 microgramas de levotiroxina. E aí começa a absorver alguma coisinha e começou a melhorar o edema de alça e ela começou... Aí a gente foi diminuindo. Ô, professores, boa noite. Vocês falando de edema de alça, tem uma Peraí, cara, você tava sumido, hein, cara? Como é que você aparece assim do nada, depois de 3 meses? Pode se explicar aí, liga essa câmera. Que isso, cara? Boa noite, professores. O que aconteceu, cara? Tava ocupado, tava internado no hospital, 2 meses. É verdade? Não, mas estava estagiando, estava como estudante. Tava residindo no hospital, né, Sá? Tá bom. Tava. Durante esses 2 meses que passei no hospital, em alguns momentos, a gente discutiu um pouco sobre essa questão do edema de alças. E eu lembro que um dos temas que ficou em dúvida para mim, apesar das discussões, foi o efeito do edema de alça sobre a furosemida em síndromes edemigênicas. Eu fiz umas revisões, mas ainda fiquei em dúvida. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. O edema de alça em síndromes edemigênicas dificulta a absorção da furosemida por via enteral? Muito. Demais. Já te falo que é muito. Né, Marcos? Não é só da furosemida, né? De tudo. De tudo. Mas a por exemplo, de levotiroxina, exatamente. Antibiótico, tudo. Isso aí é uma estimação da realidade, né? A gente usa e não funciona. Você dá na veia, seca o doente e funciona depois. Então, eu perdi uma paciente intratável. Eu não brigo com a realidade, não, entendeu? Eu perdi uma paciente agora, essa semana, intratável, com uma ICC gravíssima, que ela não respondia, ela não melhorava o edema de alça e ela não respondia a diurético oral. E eu tô com um paciente atualmente também internado, uma ICC,
que ele melhora o edema e, enfim, depois você dá diurético, não funciona. A regra do diurético, não sei se vocês concordam, é o seguinte: quando você tiver com um paciente com insuficiência cardíaca, principalmente, e edema, e quando ele está muito bom e você acha que ele ficou bem, faz mais diurético venoso. Quando você olhar clinicamente, quando você perceber que ele está ótimo, ele não tá, faz mais. A regra é, melhorou o sintoma, mas se ainda tiver sinal de congestão, você tem que continuar, né? Então, na hora que você acha que está bom, não está, continua. Diurético é uma artigo, tristeza. cara. Diurético é foda. Eu não, vou ver se eu compartilho com vocês. Tem um artigo que é os mitos da furosemida, cara. E ainda fala furosemida. Esse artigo são 10 mitos da furosemida. Da o quê? É porque ele fala furosemide, ele não fala furosemide. Ah, sério? Mas isso tá errado é porque... Não sei, eles chamam de furosemide. É uma revista de terapia intensiva. Eu achei muito legal esse artigo, cara. Tudo que a gente fala no corredor que não pode para fazer furosemida, o artigo fala que é mito, né? Ao contrário. É. Mas é isso, sabe? Faz diferença sim, cara. E é uma coisa muito verificável na prática, sabe? Segue aí, Mariana. Outros exames. A ressonância nuclear magnética cerebral revelou célula túrcica vazia parcial com herniação de cisterna supracelular para o interior da célula túrcica, identificando uma fina camada de glândula pituitária no assoalho celular com realce homogêneo ao meio de contraste. A radiografia mostrou a presença de cardiomegalia. O ecocardiograma mostrou miocardiopatia dilatada com disfunção sistólica ventricular esquerda significativa às custas de hipocinesia difusa. Fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 27% e regurgitação mitral leve. Eu vou passar para vocês verem as imagens. Cacete, 27%? É aí que é o problema, ó. Se você for olhar só lá pro coração lá, ó, já era. Você vai ficar tratando insuficiência cardíaca o resto da sua vida. Se você não tratar o problema, não vai melhorar nunca. Aí você vai falar que é refratária isso, né? Justamente. Se não tratar a etiologia da IC. E lembrar das insuficiências cardíacas reversíveis, né? Tem insuficiência cardíaca que reverte, trata, o coração volta ao normal. Nós já vimos aqui, né? Por exemplo, beriberi, né? É. Teve um aqui, né? Teve. Segue aí, Mariana. Resultados. Após a introdução da terapia hormonal, levotiroxina em baixas doses, 50 microgramas por dia, a paciente apresentou melhora da hipoatividade e astenia apresentada na hospitalização, confirmando a suspeita diagnóstica de hipopituarismo secundário à necrose hipofisária após hemorragia pós-parto. Uma vez realizados os ajustes da hemoterapia instituída com levotiroxina 100 microgramas por dia e prednisona 10 miligramas por dia, houve melhora clínica e radiológica significativa. Aí, ó, a radiografia de tórax após a terapia hormonal. Maneiro demais, né? Que legal, né? Porra. Você falar que você deu prednisona para um caso de edema, não, né? Coisa maluca, né? O ecocardiograma serial após 2 semanas de tratamento mostrou melhora de 12% na fração de ejeção e redução da disfunção sistólica global, mesmo sem terapia específica para insuficiência cardíaca congestiva. A síndrome de Sheehan é descrita como PAN, hipopituarismo secundário, a necrose hipofisária após hemorragia pós-parto, e sua incidência está diretamente relacionada à qualidade do atendimento médico durante a gravidez. A apresentação dessa síndrome como ICC atípica e o envolvimento cardíaco foi considerado mais raro entre os descritos, e a etiologia da miocardiopatia dilatada relacionada a essa síndrome parece desconhecida. E é isso. Muito bom. Muito interessante, cara. Muito bom. Mas assim, parece desconhecida mais ou menos, né? Porque você tratou... Deve ser associado ao hipotireoidismo, né? Beleza, galera. Só fazer um anúncio aqui que o Breno vai estrelar um documentário também, junto com o professor Ricardo Bastos. Então a gente vai lançar aqui pela AEMED. Não sei se tem alguém da AEMED aqui. Da AEMED a gente vai lançar um documentário
que basicamente ele foi gravado por conta de uma palestra do professor Ricardo Bastos, autor do livro Método Clínico, e do livro Já Pensou Se Fosse Assim. E o Breno veio aqui em casa participar também, a Cássia, que a aluna participou, ficou muito legal. E a gente vai lançar essa semana. Enfim, eu dei entre aspas, né? Porque a EMED fez um evento muito legal esse final de semana. Eu participei, deu bastante gente, então a EMED vai lançar esse documentário e aí eu mando para vocês também. Que é uma palestra do Legal. professor Ricardo Bastos. Para quem acompanha ele pelo livro, vai ter a oportunidade de vê-lo palestrando, que o Breno sabe que ao vivo é um monstro, né, cara? Muito É um bom. gigante. Vale a pena. Impressionante. Não, eu tô lendo o livro, bicho. O livro é outro sensacional para quem dá aula, velho. É impressionante. O bicho é foda mesmo. É sensacional, cara. Beleza, galera. Muito bom. Valeu, gente. Obrigada, Até gente. mais, Obrigado, gente. Mariana. Tchau, Tchau, gente. obrigada, Bruno. Tchau.